A paz do Senhor, queridos irmãos. Iremos falar de mais um foco na nossa leitura diária da nossa lição de adultos, publicadas pela CPAD para este segundo trimestre deste ano de 2023, cujo tema central, queridos irmãos, da nossa lição é relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E a nossa lição, a qual vamos estudar, é a lição de número 2, cujo tema é a predileção dos pais por um dos filhos. A leitura diária, como eu tenho falado sempre, cada dia tem uma leitura diária de segunda a sábado, para nós estarmos lendo. Tem o tema e tem o texto para estarmos lendo. E o tema da nossa leitura diária é: a vontade de Deus sempre é perfeita. E o texto se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nos diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso espírito, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós vemos nesse texto, a vontade de Deus sempre é perfeita para a minha e para a tua vida. O autor aos Romanos, ele fala, irmãos, que, aleluia, que nós não venhamos se conformar com este mundo, mas que nós venhamos ter uma mudança completa na nossa mente, para que nós venhamos conhecer qual seja o que? A boa, e perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. O autor diz: olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, tenho certeza de que foram feitas centenas de, vamos dizer assim, de sermões sobre as palavras em grego desse versículo, para ver o que esse versículo estava sendo transmitido. E cada um diz aos ouvintes que a ideia por trás de ser conformado é a de ser espremido em um molde. E cada um diz aos ouvintes que a ideia para que por trás de transformado é a de uma metamorfose. Ou seja, o que é metamorfose? É a transição, que uma lagarta faz, que converte uma lagarta em uma borboleta bela e alada. Veja, irmão, que o objetivo para o crente tornar-se belo e novo. Paulo, ele vai nos dizer como: pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, mente aqui, irmão, é nous. Não tanto o órgão do intelecto, não, mas o órgão da percepção. O que deve ser transformado é a maneira como olhamos para a vida, os valores, os pensamentos, os motivos, o ponto de vista que avaliamos, que avalia as nossas escolhas. Tratando, irmão, o assunto de uma forma simples, nós precisamos o quê? Enxergar tudo do mesmo ponto de vista de quem? De Deus. Porque Paulo diz o quê? Que
para que nós venhamos experimentar a boa vontade dele. Nós devemos ter uma renovação, não se conformar com este mundo, né, que aqui vivemos. Então, que pista para, né, nós temos para o significativo, irmão, desta palavra. Não lemos as escrituras simplesmente para aprender a doutrina e saber em que acreditamos. Nós lemos para compreender o quê? Compreender como Deus pensa e como, veja só, irmão, e como se sente a respeito das questões que enfrentamos na vida diária. Porque a palavra de Deus, irmão, ela é o nosso guia. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola. Ela nos orienta acerca de qualquer questão, irmão, da nossa vida. Se você quer uma direção, se você quer uma orientação, a palavra de Deus, ela vai lhe orientar. Por exemplo, uma pergunta: como Deus vê minhas responsabilidades como empregado? A palavra de Deus, irmão, ela vai lhe orientar. Outra pergunta: como Deus quer que eu responda essa pessoa que parece não gostar de mim? A palavra de Deus, ela vai lhe orientar. E como Deus, né, quer que eu lide com uma ferida de minha recente rejeição por alguém? Deus, ele vai lhe orientar através de quê? Através da sua palavra, irmão. A Bíblia diz o que lá no Salmo 119? Que a palavra de Deus, ela é o quê? Lâmpada, né? Para os nossos olhos e luz para os nossos pés. Ela é lâmpada, ela é luz. Louvado seja Deus. Para que nós venhamos ser guiados. Então, se você, irmão, se você for a palavra de Deus com perguntas como essas, ele lhe dará a sua resposta. Ele vai dar a resposta certa. A palavra dele, a palavra de Deus vai lhe dar a resposta certa. Aí você vai conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida, para nossas vidas, irmãos. Agora, se eu não medito, irmão, não leio a palavra, como é que eu vou saber a vontade de Deus para minha vida? Como é que eu serei orientado, né, pela palavra, irmão? Então, você vai experimentar quando você começar a conhecer, irmão, a palavra, e assim você vai conhecer a vontade de Deus. Então, você experimentará aquela renovação de quê? A renovação transformadora do entendimento. Para quê? Para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, se você e eu não aprendemos, né, não aprendermos a encarar a vida do ponto de vista, vamos dizer assim, de Deus, que é a palavra, nunca conheceremos a sua vontade. E nunca faremos a grande descoberta, irmão, de que a vontade de Deus é a melhor para a nossa vida. Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Louvado seja Deus, irmãos. Glória a Deus. Então, vá à Escritura com suas perguntas, com suas incertezas. Que as Escrituras, irmão, a palavra de Deus, ela vai
lhe orientar. Peça a Deus que Ele fale através de sua palavra. E então faça o que Ele lhe diz, irmão, em sua palavra. Faça o que Ele lhe diz, o que Ele lhe orienta. Tente e você vai ver, irmão, qual é a boa, qual é a perfeita, aleluia, agradável vontade de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Então que Deus venha, aleluia, lhe mostrar isso. E que nós não venhamos, irmãos, estar conformados com este mundo aqui. Que nós venhamos ser transformados em nossas mentes, para que nós venhamos descobrir qual é essa agradável, perfeita, louvado seja Deus, e vontade de Deus para a nossa vida, irmãos. Que Deus abençoe e que você venha. Eu peço a Deus que Ele venha lhe dar essa renovação para que você venha conhecer qual é a perfeita, aleluia, vontade de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz. O que passa em teu pensamento? Eu não quero te ver desse jeito. Ultimamente cê anda calado, pelos cantos cheios de segredos. Diz pra mim o que está acontecendo. Acredite, também tá doendo em mim.